Boa noite, galera. Aqui é o Beto Caetano no canal Dia de Galo. Vamos lá, né? Falar mais um dia do nosso galão da massa, mas hoje com oferecimento do Recanto das Mangueiras, para você passar seu final de semana tranquilo, bem confortável com sua família, um bom descanso. Tem sauna, piscina, área de churrasco, um espaço para sua festa de casamento, aniversário, tudo de bom para você curtir seu final de semana num lugar tranquilo e aconchegante. Só falar com o Vanderlei no telefone 31 987 325692. Isso aí lá, o Recanto das Mangueiras. Gente, começar o vídeo hoje falando da apresentação ontem do Guilherme, né? Novo gestor de futebol do Atlético, que vai servir como elo de ligação entre o vestiário, entre aspas, meio tumultuado do Atlético e a diretoria. Ontem foi bem claro na sua entrevista, deixou as coisas bem claras como é que vão funcionar. Ele vai ser mesmo esse elo de ligação, vai trabalhar dentro do CT por 24 horas, pedir autorização para os donos e pelo Paulo Brax, que segundo a hierarquia ele vai ficar abaixo do Paulo Brax, né, para morar no CT nesses primeiros meses, para entender toda a logística, toda a funcionalidade do Atlético hoje, para estar tomando as decisões. No primeiro momento ele chega para acalmar o vestiário, para unir, apesar que o time já deu uma corrida melhor contra o Mirassol, né, já fez um jogo melhor, mas para aparar as arestas e fazer esse elo, realmente uma pessoa que faltava para controlar o vestiário. Um cara de respeito, ídolo de alguns da torcida, teve alguns arranhões no passado com o nosso torcedor, mas vida que segue, foi um grande artilheiro, uma média fantástica, 139 gols em 240 jogos, excepcional média em em times que não eram tão qualificados, né? Então você vê o que o cara foi, né? Mas ele chegou, novamente se desculpou com o torcedor, falou que foi um erro ter feito aquilo que fez simbolizando lá o símbolo da torcida do rival, né? Mas é isso aí. Hoje é outro capítulo, outra história. Pra gente que viveu isso em loco, é um pouco dolorido, né? Eu principalmente estava naquele jogo. Ele faz 2 gols e manda a gente calar e faz o símbolo da organizada do rival. E isso ficou uma cicatriz, uma ferida no torcedor atleticano que viveu aquela época em loco e tudo. Vocês que são mais jovens não viram e tal, ouviram falar, mas quem foi uma repercussão muito grande na época. E hoje ele volta, pediu perdão, volta em outra função. Então, Guilherme, é a hora de se redimir, né? Apesar de ter feito muitas alegrias, eu mesmo comemorei muitos seus gols, ter nos dado muitas alegrias, como a própria eliminação do Cruzeiro em 1999 no Campeonato Brasileiro, em 2 partidas, que era um playoff de 3. O Atlético fez 2 vitórias e eliminou o rival. Então, tem essa rusga, tem essa ferida, né? Em alguns aberta, outros uma cicatriz, mas ele chega, então, para resolver esse problema do vestiário até então, mas que você dê a volta por cima, que organize o clube, que faça a união ali que tem que ser feita entre diretoria e jogadores. A coisa muito importante que ele disse foi que está mapeando o mercado já juntamente, que teve várias reuniões com o Brax e com os 4Es a respeito de reforços, que o clube vai se reforçar na janela e os nomes que vêm sendo ventilados aí pela imprensa são muito falados de especulação, gosto de falar de reforço depois que está assinado, que chega, mas pela que está sendo ventilado aí, alguns nomes estão sendo ventilados, são bons nomes que podem chegar e dar um retorno técnico ao Atlético, né? Que a gente está precisando. Na quinta-feira teremos um jogo contra o Cienciano, né? Do Peru, jogo de vida ou morte na Copa Sul-Americana. É só vencer ou vencer, não tem outra história. E agora que a gente vai ver se realmente o Atlético tem interesse em prosseguir na Copa Sul-Americana ou se vai abrir mão realmente da competição e jogar com o que tem ali para suprir a tabela e cumprir a tabela e já vai se retirar dessa competição. Porque colocando o que tem de melhor, tem condições de vencer o Cienciano, né? Que acabou tomando 4-0 do Porto Cabello.
Então é um time frágil também. Então é isso. Vencer esse time aqui. Até os reservas do Atlético deveriam vencer, mas, né? Diga-se de passagem, os caras muito sem vontade dentro do Atlético, né? Então, nem vamos comentar, senão acaba falando alguma coisa aqui que até desagrada o telespectador. Mas, no mais, é isso, né, gente? Falar também da convocação ontem da seleção brasileira. Convocação, para mim, midiática, né, que o Ancelotti fez. Ele não resistiu à pressão interna de alguns setores da imprensa, de alguns patrocinadores, levando o Neymar, 9 atacantes, 5 meio de campo. Achei uma convocação desequilibrada, que não terá para montar um esquema de jogo mais defensivo. Vai ser difícil, né? Se precisar segurar algum jogo ou segurar algum resultado, porque não tem muitas opções de banco para reforçar e rechear o meio campo. Mas é isso, né? Levou o Neymar, grande jogador, inegável, que o que ele fez pelo futebol já é gigantesco, campeão de Libertadores, campeão europeu, campeão nos clubes que passou, mas nos últimos 2 anos não entrega nada, né? Dentro do futebol. Veio para o Santos mais uma contratação midiática. Esse ano jogou 15 jogos pelo Santos, entre Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Libertadores. Dificilmente ele terminou um, né? Então, ele vai mais pela mídia, mais pelo quem é, do que pelo que está jogando. Então, espero que a seleção tenha o sucesso dela também. O canal também nem é muito para falar de seleção, mas é só um adentro mesmo, porque repercutiu ontem, né, essa convocação, junto com a apresentação do Guilherme. Mas é isso. Vamos aguardar e ver quais as páginas dos próximos capítulos nessa semana, de reforços, de o que vai usar na quinta-feira. Porque agora o Atlético tem 4 jogos, que são os 2 jogos da Sul-Americana, dentro de casa, e 2 jogos fora pelo Brasileiro, que é o mais que me preocupa. Que a gente tem 21 pontos, está ali próximo do bolo do G6 e próximo também do bolo do rebaixamento. Então é uma coisa que me preocupa, porque se perde esses 2 jogos, com certeza, muito bem provável, só dando uma combinação de resultados, o Atlético não vai entrar na zona de rebaixamento antes da parada da Copa, que seria muito ruim. Então o que seria legal era conseguir uns pontos nesse jogo com Vasco e Corinthians, para já dar aquela aliviada para a parada, para o Barba trabalhar, para a diretoria trabalhar com os reforços, para a gente voltar mais competitivo no segundo semestre. Juntamente com, se Deus quiser, classificado na Copa do Brasil, que já foi, também na Sul-Americana e com grandes chances de chegar uma vaga da Libertadores pelo Brasileiro. Gente, ótima noite, tudo de bom para vocês e que Deus os abençoe e ótima terça-feira.